Olá! Hoje a gente vai embarcar numa viagem fascinante pela história de uma coisa que todo mundo usa todo dia, mas que, sei lá, quase nunca para pensar. Como é que a gente guarda nossas informações digitais? Então, bora começar essa jornada. Pensa bem, é um gesto que a gente faz no automático, né? Salvar um documento, uma foto, um clique e pronto, o arquivo está seguro. Mas, para onde ele vai exatamente? Pois é, essa pergunta, que parece tão simples, é o nosso ponto de partida para uma história de inovação que é, olha, simplesmente incrível. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Uma verdadeira viagem no tempo para entender como é que saímos de salas inteiras cheias de equipamentos gigantescos para conseguir guardar informações na palma da mão ou, hoje em dia, até sem precisar de dispositivo nenhum. Então vamos lá. A nossa jornada começa, olha, muito antes dos chips e dos discos, numa época em que o jeito principal de guardar dados era papel. É isso mesmo que você ouviu. Cartões de papel com furos que representavam as informações. Imagina só, a capacidade era minúscula. Para fazer tarefas simples, precisava de pilhas e pilhas enormes mesmo desses cartões. Era um processo super físico, trabalhoso. Mas quer saber? Foi o primeiro passo, e um passo fundamental. Mas claro, o papel tinha um limite, né? A tecnologia precisava dar um salto. E que salto! Ele veio com um magnetismo que, olha, mudou completamente as regras do jogo. E aí, o que apareceu? As fitas magnéticas. Elas eram bem parecidas com as fitas cassete que muita gente deve lembrar. De repente, a capacidade de armazenamento aumentou. E muito. E o mais curioso é o seguinte: mesmo sendo uma tecnologia super antiga, essas fitas são usadas até hoje, sabia? Principalmente para backups de coisas gigantescas, porque elas são baratas e duram muito tempo guardadas. Só que tinha um porém. Um problemão, na verdade. Para achar um arquivo que estava no meio da fita, tinha que ler tudo desde o comecinho. Não dava para pular direto para onde estava a informação. É como ter que ouvir uma fita cassete inteira só para achar aquela uma música que você queria. Até tentaram uma solução com os tambores magnéticos. Eles eram mais rápidos, sim, mas eram caríssimos e super complexos. Foi o que a gente chama de tecnologia de transição, sabe? Logo foi superada por uma invenção que virou o padrão por décadas e décadas. E aqui acontece a grande virada da nossa história. O disco rígido, o famoso HD. A genialidade dele estava no disco que ficava girando, o que permitia que uma cabeça de leitura pulasse para qualquer parte do disco quase que instantaneamente. Aquela história de acesso sequencial? Coisa do passado. O HD virou literalmente o coração dos computadores por muitos, mas muitos anos. Ok, os dados estavam seguros lá dentro do computador. Mas aí surgiu uma nova necessidade. Como é que a gente leva esses dados de um lugar para o outro? E foi assim que começou a era da mídia portátil. E olha, a evolução aqui foi super rápida. Tudo começou com o nostálgico disquete. Quem não lembra, né? Ele permitiu pela primeira vez levar um trabalho da escola para casa de um jeito fácil. Logo depois veio o CD, que expandiu muito a capacidade, perfeito para músicas e programas. Aí, o DVD aumentou ainda mais o espaço e foi o que popularizou os filmes em formato digital. E por fim, o Blu-ray, que trouxe alta definição para as nossas casas. A próxima grande revolução foi abandonar as peças mecânicas. Aqueles discos giratórios, as partes que se moviam, tudo isso estava com os dias contados. Estava chegando a era do estado sólido. E essa ideia se materializou numa coisa chamada memória flash. E de repente, a gente tinha pendrives e cartões de memória por toda parte. Eles eram pequenos, resistentes, não tinham peças móveis e eram incrivelmente fáceis de usar. Não teve para ninguém. Eles simplesmente dominaram o dia a dia, substituindo os disquetes e os CDs para praticamente tudo. E essa mesma tecnologia flash deu origem ao SSD, que, nossa, revolucionou o desempenho dos computadores. A diferença aqui é fundamental, tá? O HD é mecânico, tem um disco que fica girando. Já o SSD é totalmente eletrônico, sem nenhuma porte móvel. E o resultado disso? Uma velocidade, assim, absurdamente maior. Para ter uma ideia, um computador que demorava mais de 1 minuto para ligar, com o SSD liga em menos de 15 segundos. Sabe aquela sensação de um computador que liga e abre os programas na hora? Pois é, isso é o poder do SSD. E assim, a gente chega nos dias de hoje. Um tempo em que a própria ideia de armazenamento físico está ficando cada vez mais abstrata. Bem-vindos à era da nuvem. A nuvem pode até parecer mágica, mas o processo por trás é bem simples, na verdade. Os arquivos são enviados pela internet para servidores que são gigantescos e super seguros.
A grande vantagem é poder acessar tudo de qualquer lugar, de qualquer aparelho e, claro, ter aquela segurança de saber que, se o computador ou o celular der problema, seus dados continuam lá, guardadinhos e a salvo. Quando a gente olha para essa jornada toda, desde os cartões de papel até chegar na nuvem, o ponto principal é um só. A nossa necessidade de registrar e guardar informações continua a mesma. O que mudou, e de um jeito radical e impressionante, foi a tecnologia que a gente usa para fazer isso. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Se em poucas décadas a gente saiu de pilhas de papel para dados que são basicamente invisíveis na internet, o que será que vem por aí? Uma coisa certa, essa história está muito, mas muito longe de terminar.